Boa noite. Vamos iniciar então mais uma reunião do estudo minucioso do Evangelho, que a gente realiza já há tantos anos, o estudo do livro de Mateus, à luz da doutrina espírita. Hoje uma data muito especial, porque é o fechamento de um ciclo, né? O fechamento de uma passagem, a parábola do credor incompassivo. A gente iniciou essa passagem lá no versículo 23 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, e vamos fechar hoje, encerrar hoje com o versículo número 35, né, desse mesmo capítulo. Então, é o fechamento de uma parábola, né, de uma narrativa muito profunda que Jesus nos oferece, né, como todas as narrativas que ele nos oferta, essa em especial trazendo um tema que é um grande desafio. Desafio para a vida familiar, desafio para a convivência profissional, desafio para as tarefas que a gente desempenha em comum no meio da casa espírita, dentro da família religiosa em que a gente se encontra, né? Porque, conforme a gente já disse em passagens anteriores, o perdão, ele é o grande obstáculo na nossa evolução. Aliás, o perdão não, né? A dificuldade com o perdão é o grande obstáculo no transcorrer da nossa caminhada evolutiva. A gente vai indo bem até que esbarra na necessidade de perdoar, de reconciliar, de superar o ressentimento, de vencer uma mágoa, de avançar para além do rancor. E aí, quando chega essa ocasião, a gente trava, a gente fica paralisado, a gente fica, né, aprisionado a essa jaula, a essa masmorra que é o ressentimento. E essa é uma passagem que é um convite à necessidade de se reconciliar. E essa reconciliação se dando através do ouvide, né? Aliás, perdão, através do ouvido, do esquecimento da ofensa feita, da dívida contraída, da dívida moral contraída. Tá? Só para a gente fazer um resumo aqui do que a gente discutiu até agora nessa passagem e já avançar para o versículo da noite, que é o versículo número 35. Assim vos fará meu Pai, que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Assim vos fará meu Pai, que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Lembrando que na reunião passada, no estudo anterior, né, a Raquel não teve presente, eu não lembro mais agora quem não teve presente, a gente trabalhou a questão dos algozes, dos torturadores, né? O grão-senhor ia entregar a este credor incompassível aos seus torturadores. E aí a gente viu quem são os torturadores da alma, né? Vamos lembrar? Primeiro, o medo, a frustração, não é assim? E a solidão. O medo, a frustração e a solidão. A frustração porque é a sensação de fracasso espiritual. Você recebe a oportunidade de reconciliar com alguém e não se reconcilia. Depois bate uma sensação de fracasso, de missão não cumprida. Solidão porque todo coração endurecido, todo coração que fecha as portas para a reconciliação com o próximo, acaba sendo amigo, porque o tempo inteiro você vai ter que reconciliar com alguém. Se você fecha a porta para todos, você está sem amigo. E o medo, porque quem vive solitário, quem fechou as portas do coração para o compromisso de perdoar e de se reconciliar, não tem futuro. Olha para o futuro, olha para o amanhã e não vê ninguém que o possa amparar e sustentar em dias de luta, em dias de dificuldade. Né? E a gente trabalhou essa temática. Bom, o versículo de hoje é Jesus dizendo, assim vai acontecer, ou seja, será entregue aos seus torturadores conscienciais todo aquele que não perdoar a seu irmão. A palavra-chave da noite, então, é a palavra irmão.
Isso é uma constante nas discussões, nos estudos de natureza bíblica, né? Essa metáfora da família, né? A comunidade sendo entendida como uma grande família, sob a tutela de um mesmo pai, e, portanto, mantendo entre si laços de fraternidade. Essa noção de irmão, o outro como irmão, é algo que é trazido pelo cristianismo, viu, gente? Nas culturas adjacentes, nas culturas que sondavam, né, que circundava o entorno da Palestina antiga, né, do Mediterrâneo Oriental, essa noção de fraternidade, ela não era comum, ela não era assimilada como alguma coisa que transcenderia os laços consanguíneos, entendeu? O irmão é o filho da minha mãe, é o filho do meu pai. O irmão é aquele que tem comigo vínculo consanguíneo. Essa transcendência da perspectiva de fraternidade, vendo a humanidade como uma grande família, isso é uma novidade trazida pelo cristianismo. Nem o judaísmo conseguia trazer essa noção. Por isso é que Jesus, conversando com o doutor da lei, quando ele vai contar a parábola do bom samaritano, a pergunta que norteia todo aquele diálogo de Jesus com o doutor da lei, né, com o rabino, é a pergunta: quem é o meu irmão? Ou quem é meu próximo? Não é assim? Começa com o rabino, o doutor da lei, perguntando para Jesus: quem é meu próximo? E aí Jesus começa a narrar a parábola do bom samaritano. Com a parábola querendo romper os limites, né, da noção de família. É o que a gente vai fazer aqui hoje. Primeiro, olhando qual é a palavra que aparece no texto grego e que os tradutores bíblicos normalmente traduzem como irmão, né? A palavra que vai aparecer no original grego, né, do proto-evangelho de Mateus, e depois no texto de Mateus que a gente vai ter acesso através do texto crítico, né, é a palavra adelphos. Essa palavra grega, adelphos, ela tem duas estruturas, né, que se reúnem. Primeiro, uma partícula conectiva, né, que vai unir, que serve para unir, para coligar, para conectar, e a partícula, a raiz delphos, que quer dizer ventre. Então, adelphos é o mesmo ventre, ou conectados pelo ventre, unidos pelo mesmo ventre. Entendeu? Então, por exemplo, a Raquel e o Henrique dividiram o mesmo ventre. Literalmente, né, Raquel? Literalmente, né? Eu me lembro o dia que eu me assustei quando descobri que a Raquel e o Henrique eram gêmeos. Porque vocês não são gêmeos? Não somos, não. Não são. Alguém me disse que vocês eram gêmeos e eu acreditei. Olha só, porque tem muitos gêmeos que não são parecidos, né? Olha, eu imaginava que vocês eram gêmeos. Mas foi um susto também descobrir que vocês eram irmãos. Eles estudavam na mesma sala de aula, eu era professor deles e não sabia que eram irmãos. Isso aconteceu com muitas situações em que eu dava aula para alunos, não foi o caso da Raquel e do Henrique, que eu dava aula para alunos que depois eu descobri que eram irmãos e depois eu descobri que eram gêmeos. E que não eram sequer parecidos, né? Hoje nós vamos trabalhar com a noção literal, né, de fraternidade, ou seja, vindos do mesmo ventre, mas transcendendo ela para a noção de família universal. Entendeu? Do ponto de vista espiritual, todos viemos do mesmo útero divino. Olha, isso é profundo, hein? Todos viemos do mesmo útero divino, das entranhas de Deus, da intimidade de Deus. Quando isso aconteceu, em cada caso, com cada espírito, como isso se dá, é assunto insondável.
é conhecimento vetado ao homem. Como ocorre a concepção do espírito? Não é a concepção do espírito encarnante, da alma, do espírito encarnado. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do sopro vital que deu origem à minha existência cósmica, à minha existência espiritual. Isso é assunto que nós não temos acesso a isso. A única coisa que nós sabemos é que isso aconteceu com todos. E que a origem de todos é a mesma. É uma origem comum. Deus. Parece que, falando isso em ambiente religioso, né, e todo mundo vem para esse estudo aqui, mesmo o pessoal da internet, né, já com noções muito fundamentadas, muito bem baseadas de religião, parece lugar comum, parece o óbvio. É claro, Deus é Pai, nós somos todos irmãos. Mas é o óbvio que não repercute no dia a dia. É um óbvio que não se estende para o cotidiano. É um óbvio aqui, ó. Deus é Pai, portanto, somos todos irmãos. Mas quando você vai para a praxis, quando você vai para o cotidiano, quando você vai para o dia a dia, isso não tem ressonância. Isso não tem extensão. Isso não se estende. De fato, no cotidiano, eu não acho que o outro é meu irmão. Às vezes, de fato, no cotidiano, eu não acho sequer que o outro que tem um vínculo consanguíneo é meu irmão. Nem o meu irmão, que é meu irmão, eu acho que é meu irmão. Entendeu, Adriano? Nem aquele que, de fato, divide comigo a mesma filiação no RG, nem esse eu acho que é meu irmão de verdade. E nós estamos falando do irmão nesse sentido aqui, ó. Eu trouxe a tradução lá do dicionário Strong. Gerado no mesmo ventre, filhos do mesmo útero, irmãos. Pertencentes a uma mesma origem, ao mesmo sopro vital. A noção de fraternidade ainda é uma noção desconhecida para todos nós. Temos uma dificuldade enorme para assimilar esse conceito. Para assimilar isso como uma verdade do coração. Uma certeza do coração. Ainda temos uma dificuldade enorme. Sabe onde nós vamos encontrar isso desdobrado, isso desenvolvido de uma maneira muito didática, né? Num texto produzido por um didata. Allan Kardec era, sobretudo, um pedagogo. E um pedagogo que escrevia muito bem, porque tem pedagogo que escreve mal. Um pedagogo que escrevia bem, de forma fácil, de forma inteligível. Lá no livro A Gênese, que é a última produção de Allan Kardec no Pentateuco, né? É o último livro dos 5 livros básicos da doutrina espírita a ser publicado. No capítulo 17, Perdições do Evangelho, no item 17 também, ele vai dizer assim, Allan Kardec: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Então, pedra angular é um conceito das engenharias. É a pedra de alicerce. Hoje não mais, né? Hoje, em função do concreto armado, né? Não mais. Mas nas construções da antiguidade, sobretudo, e são as construções que estão lá há 2, 3 mil anos, né? A primeira providência do arquiteto engenheiro, né? Na antiguidade não havia divisão entre os dois ofícios, né? A primeira providência do arquiteto engenheiro era fundar a construção. Muri, eu estou entrando na sua área aqui, viu? Pode abrir o microfone e corrigir se precisar. A fundação era feita em pedra. Não é isso, Muri? E essa pedra fundamental, essa pedra de fundamento, essa pedra de alicerce, ou pedra angular, é aquela que na horizontal ia sustentar tudo aquilo que se erguesse na vertical. Correto, Muriel? Pronto? A pedra angular
A pedra fundamental, a pedra horizontal, que vai ser alicerce, base para tudo que se erguer doravante, tudo que se erguer no porvir, é a noção de fraternidade. É a nova ordem social. Esse mundo novo, esse mundo melhor que virá, tem como base, como alicerce, a noção de fraternidade. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se discute muito no movimento espírita a nova era. É uma expressão que se fala em toda palestra que vocês forem assistir, vai falar da nova era. O mundo novo. Não está nem perto de começar a ser edificado. Porque você só ergue paredes quando você tem alicerce. Se não tem fundamento, se não tem alicerce, você não começa a erguer parede. Esse é o princípio da engenharia e da arquitetura. Não tem noção de fraternidade? Não nos enxergamos como irmãos? Não tem mundo novo nem começando a se erguer. Vocês entenderam que nós estamos no primário? Quando o assunto é evangelho, nós estamos no primário. Nós ainda estamos tentando olhar para o cara que divide a casa comigo, olhar para o cara que nasceu da mesma mãe e do mesmo pai, olhar para o cara que tem no RG a mesma filiação e enxergá-lo de fato como irmão. Nós ainda estamos tentando olhar para o sujeito que tem o mesmo sobrenome e entendê-lo como irmão. É primário isso. Ou nós não temos aqui problemas de relacionamento com os nossos irmãos consanguíneos? Ou com os nossos irmãos que dividem conosco a mesma filiação? É só botar a herança no meio que você descobre se entendeu ou não a noção de fraternidade. Pior, né? Você vai dividir as coisas da casa, que é o mais difícil, né? Pelo menos o imóvel tem o cartório, o direito, né? O direito de bens para determinar o que é de um e o que é de outro. Agora, quando vai dividir quinquilharia, bugiganga de casa, vasilha, né? Caneco, mesa, cadeira, aí que você descobre se entende o outro como irmão ou como concorrente. Como aquele que disputa com você coisas, objetos. Aí que você descobre se ali existe fraternidade real ou não. E continua Allan Kardec. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva. Ó, não é pedra angular? Então, pedra angular tem que ser sólida e efetiva. Se ela não se apoia, ó, o apoio, sobre uma base inabalável. Esta base é a fé. Olha, esse texto aqui daria reuniões e reuniões. Allan Kardec está dizendo assim: mundo melhor só quando tiver alicerce de fraternidade. Alicerce de fraternidade só quando tiver a solidez que se consolida na fé. O que há de sólido que vai sustentar tudo que for erguido em cima está na noção de fé. Claro, se é fraternidade, só há fraternidade quando há reconhecimento de paternidade. E a paternidade é o reconhecimento de que Deus é Pai. Estão vendo como é que a coisa é muito mais profunda? Por que a nossa perspectiva de fraternidade está fragilizada? Por que ela ainda é débil? Por que ela ainda é... Por que ela ainda titubeia? Porque o que ainda não está consolidado é a perspectiva de que Deus é Pai. Se eu não tenho certeza que Deus é Pai, eu não tenho certeza que o outro é irmão. Entendeu, Muriel? Eu não tenho certeza se o Murilo e a Cíntia são meus pais, então eu não tenho certeza se o Vitor e o Ike são meus irmãos. Se eu não estou seguro quanto à paternidade, eu não estou seguro quanto à fraternidade.
E notem que eu fui maroto aqui, hein? Eu não estou falando de Deus criador, eu estou falando de Deus Pai. Porque às vezes eu reconheço que Deus é criador, mas não reconheço que ele é Pai. Eu reconheço que eu fui criado, reconheço que eu tenho uma origem, reconheço que essa origem é divina, mas eu não reconheço que essa origem me ama. Ah! Porque eu posso ter ser derivado de algo, mas não ser amado por esse algo. Deus me criou, mas eu não tenho certeza se ele me ama. E por que eu não tenho certeza que ele me ama? Porque eu ainda me sinto injustiçado. O meu vacilo, a minha insegurança em relação ao amor de Deus é porque eu não tenho certeza se eu sou se as coisas que acontecem comigo são justas. Eu estou inseguro quanto a isso. Aí eu acordo nesse frio danado, com uma hérnia de disco, doendo, latejando, nervo ciático irradiando a dor lá para a perna esquerda. Depois de 3 anos sem crise, eu acordo com essa crise. Um frio danado, tudo dói mais no frio. Aí mas, oh meu Deus do céu, olha a frase, olha a frase. Oh meu Deus do céu, logo no inverno, pronto, vacilei. Eu não tenho certeza mais se Deus me ama. Se eu não tenho certeza se ele me ama, as minhas certezas em relação à irmandade com o outro desaparecem. Aí eu saio para a rua com essa dor. Vou ficar irritado com o cara da farmácia que demorou para me atender. Vou ficar irritado com o moço do estacionamento lá na clínica médica onde eu fui consultar. Vou ficar nervoso com o médico que também não me atendeu como eu achei que ia me atender. Ó, ninguém aqui é irmão para mim mais. Eu não tenho certeza se Deus é meu pai. Ele me deixou sentir dor de nervo ciático no inverno. Tudo desmorona. Tudo ruim. Tudo vem abaixo. Não tem alicerce mais. A minha fé vacilou. Minha fé vacilou porque eu não tenho mais certeza se Deus me ama. Eu não tenho certeza se as coisas que estão acontecendo comigo são justas. Então eu não tenho mais certeza de nada. Não tenho mais certeza se o outro é meu irmão, não tenho mais certeza se eu devo amá-lo também, não tenho mais certeza se ele me ama também. Se Deus eu não tenho certeza que me ama, que virá meu irmão. Eu nem sei se é meu irmão. Hã? É por aí, não é? Tá vendo como é que o fígado azeda? Tá vendo como você fica virado um giraia? Você sai distribuindo butinada para todo lado, porque você não reconhece mais fraternidade no seu convívio com o outro. Daí o autor de A Gênesis, o professor Allan Kardec, ir nesse ponto, porque ele sabe que é onde é o nosso calcanhar de Aquiles, é onde tudo desmorona. Mas a fé em princípios fundamentais que tudo pode aceitar. Ó, aceitar que o que acontece comigo é justo, portanto, aceitar que eu fui criado por um Deus que me ama, portanto, aceitar que aquele que Deus me criou junto deve ser amado e pode também me amar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Pronto. Quando eu aceitar o amor de Deus, quando a minha fé ficar robusta, eu vou aceitar a possibilidade de amar o outro e aceitar a possibilidade de que o outro também é capaz de me amar. E aí, quando isso acontece, as relações se tornam mais consolidadas, as relações se tornam mais robustas, as relações se tornam mais perenes, mais perpétuas. As relações se fragilizaram. Por isso que o mundo é o que é. Por isso o mundo está como está.
Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, ó, eu não falei que o vacilo vem da certeza, da incerteza de que as coisas que acontecem comigo são justas? Olha lá. Um Deus que nada pode querer de injusto. Que o mal vem dos homens e não dele. Eles se olharão como os filhos de um mesmo pai e estender-se-ão as mãos. Quando diz aqui aceitar de que o mal vem dos homens, é inclusive aceitar de que o mal que acontece de mim, comigo, vem de mim mesmo. Eu sou um homem. Se o mal vem dos homens, então muito dos males que acontece comigo tiveram como origem eu mesmo. Pronto. Se não há mais injustiça, então Deus me ama. Se Deus me ama, ele é meu pai. Não é só meu criador. Se ele é meu pai, quem foi criado como eu é meu irmão. Pode amar e pode ser amado. Pronto. Aí eu entendi a perspectiva de fraternidade. Tá claro isso, gente? Podemos avançar? Bom, visto o texto de Allan Kardec, vamos então para o nosso grande professor Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 23, Adoração e Fraternidade. Agora, Emmanuel vai botar o dedo na ferida. Porque ele vai tentar, eu digo tentar por eufemismo, né? Ele vai tentar e conseguir alinhar dois conceitos. O conceito de adoração, de religiosidade, de pertencimento a um segmento religioso, e o conceito de fraternidade, que é a noção de pertencimento a um segmento espiritual. O Emmanuel vai basicamente dizer nessa mensagem que essas duas coisas não poderiam se dissociar. Fraternidade e crença não poderiam caminhar separadas. Não poderiam. Mas caminham. E ele começa essa dissertação comentando uma carta de João, primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 21, em que o apóstolo João diz assim: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Olha, quem está escrevendo esse texto é um judeu. João é um autor bíblico judeu, diferente, por exemplo, de Lucas, que tinha origem grega. João era um judeu. E no judaísmo, há uma palavra, que é a palavra mitzvah, que quer dizer mandamento. Quando essa palavra mitzvah aparece nos textos bíblicos, ela não está se referindo a qualquer ordem. É a ordens específicas, vindas de Deus. É mandamento. Ordem de Deus não se descumpre. Ordem de Deus se cumpre. João está dizendo que existe um mandamento. E esse mandamento, que muitas vezes a gente atribui como origem bíblica a Jesus, como uma fala de Jesus, não é. A origem bíblica, em termos textuais, é o livro de Levítico, que está no Pentateuco mosaico. É a Torá. É um texto básico do judaísmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Isso está lá em Levítico. Jesus só não faz mais do que rememorar isso. Ouvistes o que foi dito. Ou seja, está lá na Torá. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Isso é Deuteronômio. E ao próximo como a ti mesmo. Isso é Levítico. É uma mitzvah. É um mandamento. E João usa aqui a expressão irmão. Não usa a expressão próximo. Ele usa a expressão em grego adelphos,
Amará, então, aquele que veio do mesmo útero cósmico, que veio do mesmo ventre espiritual que você. Entendeu? Portanto, o culto a Deus, a adoração a Deus, impõe como condição o amor ao próximo. Não é uma possibilidade, é uma condição. Se você inverte o fluxo, a conclusão do silogismo é a seguinte: não ama o próximo? Não ama o seu irmão? Então você não ama a Deus. Ah, não, a Deus eu amo. Deus eu amo. Eu não consigo ainda o meu semelhante. Mas Deus eu amo. Eu vou no centro, eu faço minhas orações, né? Eu escuto o Tim Vanessa, eu leio o Chico Xavier, as obras psicografadas pelo Chico. Então eu amo a Deus. Eu só não consigo ainda amar o meu próximo. Não, você não ama a Deus. Porque isso é uma mitzvah. Não ama o próximo, então não ama a Deus. Não se dissociam os dois mandamentos. Eles são simbióticos. Entendeu? Para amar a Deus tem que amar o próximo. Para amar o próximo tem que amar a Deus. Por isso que o Emmanuel vai dizer: adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com tua inteligência. Então, fiz uma música religiosa lá para cantar no aniversário do Centro Espírita, né? Fiz uma música, cantei lá uma música do Tim Vanessa, a arte. Fiz um quadro, pintei um quadro de Jesus, a arte. E manifestei o meu carinho através de uma palestra, escrevi um livro. Eu sei de uma pessoa que está aqui hoje, ó, diz que está fazendo umas palestras bonitas por aí, está citando as coisas que aprende no miudinho, que tive essa notícia aí. Isso aí é adorar a Deus com inteligência. Mas não é ainda amor a Deus. Enquanto não for também amor ao próximo. Entendeu? Por isso que o Emmanuel vai concluir dizendo: contudo, se não amas a teu irmão, por amor a ele com E maiúsculo, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial estéril e egoísta? Olha a energia com que o Emmanuel está dizendo, gente. O culto religioso que não envolva amor ao semelhante, ele é vazio. Ele não gera nada. É uma figueira seca. É uma árvore que não dá fruto. É estéril. E é ególatra. Porque você parte do princípio de que adorar a Deus é adorar um Deus que é só seu. Entendeu de onde vem o egoísmo? Deus existe no meu altar, não existe no altar do outro. O Deus que eu adoro, ele é Deus só meu. Não é Deus de mais ninguém. Quando a gente começa a analisar as coisas com essa lente que o Emmanuel está apresentando para a gente, fica fácil entender por que a faixa de Gaza está sofrendo o que sofre. Simples. É é a ação violenta de um exército, de um governo, que não entende o palestino como irmão. Fica fácil você entender por que o conflito entre Rússia e Ucrânia não cessa. Porque o outro para mim, é uma coisa, não é um ser, não é uma criatura, é uma coisa que eu devo exterminar. Vida só merece quem pertence à minha prole, ou quem pertence à minha nacionalidade. A vida é uma dádiva exclusiva de Deus a mim. O outro não.
Estão vendo como é que nascem as guerras? Só que aí a gente pode afunilar mais a coisa e entender que os lares também vivem em guerra. Ah, tá acontecendo guerra lá na faixa de Gaza? Tá. Na Ucrânia? Também. Na República Democrática do Congo? Também. E na minha casa? Às vezes por causa de um bife. Não é? Não na casa da Murielle, onde o vegetarianismo reina, né? Lá eles brigam por causa de um brócolis, né, Muri? Aí sim. O último brócolis da salada. Ah, é meu! Sai briga. Às vezes por causa de herança, às vezes por causa da preferência do pai e da mãe. Irmão tem ciúme de irmão. Ah, a senhora gosta mais dele do que de mim. A senhora dá mais atenção para ela do que para mim. Não é assim, Toizinho? Briga por causa de ciúme. Daí o Emmanuel dizer, seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, protestante, católico, espírita, budista, hinduísta, judeu, o que for, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Guarda a oração, conserva a oração. Uma lâmpada acesa que não pode ser apagada. Porque senão vira aquela prece assim, ó. Comecei a oração, acendi a luz. Na hora que eu disser, assim seja, apaguei a luz. A nossa vivência religiosa tem sido isso. Ela tem começo, meio e fim. Dura o tempo de uma prece, dura o tempo de uma palestra, dura o tempo de uma reunião mediúnica. Na hora que falam assim seja, da prece final, acabou minha religiosidade. O Emmanuel está dizendo, conserva, conserva. Pois a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos, inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Fiz a oração, falei o assim seja, mas conservei a vibração, a sintonia da oração que se estendeu na minha relação com o outro, no trânsito, na fila do supermercado. Deixa eu dificultar as coisas. Ah, na fila do banco, na fila da repartição pública. Né? Vamos complicando as coisas. Ah, deixa eu complicar um pouco mais. Lá na internet, na rede social, no grupo do WhatsApp, no grupo de WhatsApp da família, no grupo de WhatsApp da família, onde tem um sujeito que votou no outro sujeito que eu detesto. Tô só complicando a vida de vocês, hein? Mas eu vou sustentar a oração lá. Aham. Porque é aí que você vai estar honrando o seu pai. Não é assim que começa a oração dominical? Pai nosso que estás nos céus? Ou será que Jesus disse, Pai meu que está nos céus? É nosso. Se é nosso, é todo mundo. É pai do grego e é pai do troiano. É pai do corintiano e é pai do palmeirense. É pai do petista e é pai do bolsonarista. É pai do espírita e é pai do ateu. É pai nosso. Todo mundo. É meu pai e pai de quem eu mais detesto. Continuando. Aí o Emmanuel
no livro Palavras de Vida Eterna ainda, o mesmo livro. Capítulo 114, Fraternalmente Amigos. Ele vai comentar uma outra carta apostólica, uma outra epístola, agora de autoria de Pedro. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, em que Pedro diz assim: finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, olha aí a parábola que nós estamos estudando, é o credor incompassivo, né? E o Pedro está dizendo, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. É uma palavra linda. Entranhavelmente, vem de entranhas. Não é por fora, não é verniz, não é casca, não é superfície. É entranha, é interior, é intimidade, é visceral, é um amor visceral. Você ama o outro com estômago, ama o outro com pulmão, ama o outro com coração. É um amor quente, é um amor que pulsa, um amor que faz chorar. Quando a dor do outro te dói. Entendeu que amor que é esse que nós estamos falando? É um amor em que você não consegue ver o outro sorrir sem sorrir também. A risada do outro, a alegria do outro te alegra, mesmo quando você está triste. Lá vem eu com a hernia de disco de novo. É assim, a hernia de disco está doendo, a coluna está doendo, mas aí o outro chega para você e fala assim, eu passei no concurso público, e a sua hernia de disco para de doer na hora. Porque o outro está feliz, e aí você se alegrou com ele. Ou o contrário. O contrário. Você acabou de ser promovido no emprego. Vai ganhar 3 vezes mais. Mas aí o outro chega para você e fala assim, acabei de ser demitido. E você chora com ele. Porque aí você não tem mais motivo para ficar alegre. Porque o outro está sofrendo e você está sofrendo junto. Isso é ser entranhavelmente misericordioso e afável. É isso que Pedro está dizendo. O outro sorri, eu vou dar risada com ele. O outro chora, eu vou chorar com ele. Nós temos vivido esse tipo de amor, gente, nas nossas relações? É esse amor epistolar, é esse amor bíblico que a gente tem vivido nas nossas relações na casa espírita? Em família? Na profissão? E aí vem Emmanuel comentar. A tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Então, aí você pega todos os aspectos. Do ponto de vista espiritual, cada um está num patamar, cada um está num degrau, cada um está sabe? Num ponto da evolução diferente. Não tem ninguém no mesmo nível. Às vezes parece que está no mesmo nível espiritual, mas tem uma diferenciazinha, assim, sabe? Tem um beicinho de pulga ali de diferença. Socialmente, não estamos no mesmo patamar social. Economicamente, não estamos no mesmo patamar. A posição familiar, até as hierarquias em família, né? Numa sociedade patriarcal, as relações em família não são desiguais também. Então, o irmão está dizendo, as pessoas ocupam posições diferentes na vida, em todos os setores.
Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços, unindo-te aos semelhantes através da compreensão e do auxílio mútuo. É assim, de fato, ocupa uma posição diferente do outro. Mas quando eu olho para o outro, eu não vejo essa diferença. É assim. Eu posso estar moralmente num patamar muito superior que o outro. Mas quando eu olhar para o outro, que está num patamar inferior, eu não vou enxergar essa diferença. Eu não vou reconhecê-la. Ou vocês acham que Jesus olhava para o centurião romano e olhava, eu sou um Cristo e você é um guerreiro do mundo? Não. Ele não via a diferença. Ele olhava e falava, é meu irmão, ponto. O outro ganha menos que eu. Não vejo essa diferença. Eu trato igual. O outro é alfabetizado e eu sou analfabeto. O alfabetizado não vai olhar para mim de forma discriminadora. Não vai. O outro tem uma perspectiva espiritual mais lúcida em relação às noções de espiritualidade profunda. Ele tem uma fé muito mais espiritualizada, enquanto o outro ainda faz sacrifício de animais. Mas quando um olhar para o outro, não vai ver essa diferença. É disso que o Pedro está falando e é disso que o Emmanuel está falando. Não perceber diferenças, ainda que elas existam. Não perceber discrepâncias, desalinhos, divergências, ainda que elas existam, e existem. Mas você não vai olhar e não vai enxergar. O outro é como eu. Ponto. O apóstolo não nos diz sede todos da mesma altura, mas sim sede todos fraternalmente unidos. Esse fraternalmente unidos é que é o pulo do gato. Não importa o quanto o outro ganhe menos do que eu, não importa o quanto o outro saiba menos do que eu, não importa o quanto o outro haja de maneira pior do que eu. Entre o meu coração e o outro, existe um conector. Existe um plug, sabe? Um plugin. Existe um fio me ligando a ele. Esse fio se chama amor. Se existe amor entre o meu coração e o coração do outro, existe o compromisso de auxílio mútuo. Existe o dever de auxiliar, de ajudar, de socorrer, de amparar, de sustentar quem esteja caído, quem esteja desamparado, quem esteja fragilizado, quem esteja vulnerável, física e espiritualmente. Não nos exige, pois, o evangelho venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros. E sim, nos exorta a que sejamos irmãos. Eu não vou me sentir censor, algoz do outro, mas também não vou me sentir escravo do outro. Eu não vou me sentir melhor, eu não vou me sentir pior. Eu vou me sentir irmão, filho do mesmo pai. É isso. Eu vou olhar para o outro e vou enxergar um irmão. Só isso. Livro Fonte Viva de Emmanuel, capítulo 15. Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Qual é o traço característico? Qual é a marca registrada do discípulo de Jesus? A noção de fraternidade. Se eu passo longe da noção de fraternidade, se eu sequer cogito ela, porque eu posso, de repente, não amar o outro como irmão ainda,
Mas a necessidade deste amor eu tenho que reconhecer. E se eu reconheço a necessidade desse amor fraternal, se eu reconheço a urgência dessa fraternidade, aí sim eu sou discípulo. O que distingue o discípulo é isso. Eu ainda não consigo amar como irmão, mas tenho a clara noção de que deveria. Para mim está claro que eu estou errado e eu deveria olhar para todo mundo como irmão. Se é assim que eu enxergo a vida, então eu já posso me dizer discípulo de Jesus. Entendeu? Estendamos a fraternidade para pura e simples, amparando-nos mutuamente. Gente, a vida é um grande mutirão. É um grande mutirão psicoemocional. Eu tô com a casa mental em ruínas, desmoronando, aí o outro junta com o outro, e com o outro, e com o outro, e ajude a levantar as paredes de novo, a consertar o telhado de novo, a tapar os buracos de novo. A mente é uma casa. A gente já estudou isso aqui várias vezes. Essa metáfora é poderosa na literatura do André Luiz. A casa mental. Quando o outro está com a casa, com goteira, né, assim, com cupim, desmoronando, junta os vizinhos tudo para ajudar a reerguer, não é assim? Um grande mutirão. Hoje a minha casa mental tá boa, mas a casa mental da Bernadette tá em ruínas. Eu vou o quê? Ficar criticando? Nossa, mas a Bernadette hoje não tá legal. Ela não tá bem, não tá nos melhores dias. Hoje a Bernadette. E espírita ainda tem o lance da obsessão, né? A gente tem obsessão por obsessão. A gente não pode ver alguém mais cabisbaixo. Ih, tá obsidiado. Tá com encosto. Alguma entidade deu encosto à Bernadette, por isso que ela tá de cabisbaixa. Não é essa a postura do discípulo. O discípulo que Jesus está falando aqui é aquele que vai juntar com o outro e com o outro, com o outro, fazer mutirão para reerguer, reestruturar, restaurar. Hoje eu estou cheio das metáforas arquitetônicas, Muri. Restaurar a casa mental da Bernadette. Como? Chega perto dela e dá um abraço. Começa por aí. Faça uma brincadeira. Chega atrás da Bernadette, tampa o olho dela. Adivinha quem é a Bernadette? Aí ela vai tocar minha mão. É o Aloysio. Aí ela abre o olho e tô sorrindo. Como é que fica triste com uma brincadeira dessa? Faz uma brincadeira. Uma vez fizeram isso comigo, eu tava triste. Uma pessoa chegou, pôs a mão atrás e disse, adivinha quem é? Aí, é o fulano. Aí a gente deu um abraço. Ali você já começa a sentir um calorzinho no coração, começa a pensar, poxa vida, olha, eu ainda tenho amigo. O outro senta do seu lado e fala, e aí, o que é essa cara emburrada sua aí? Vamos sorrir? É isso. Centro espírita existe para isso. Eu tenho que chegar no centro espírita e tem que ter um monte de gente pronto para me dar um abraço, para me dar um sorriso, para fazer uma brincadeira comigo, para me colocar para cima. Pronto. Olha que bonito que o Emmanuel vai dizer. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço, que asseguram a vitória do bem. Quando alguém que estava baixo astral dá um sorriso, isso foi uma vitória de Deus. Deus venceu. Quando uma criança linda, chamada Vitória, dá um sorriso bonito desse que ela está me dando agora, aqui no vídeo, e a minha hérnia de disco some, isso foi vitória. Foi uma vitória. Uma vitória de Jesus. Jesus triunfou, venceu, vitoriou. Olha que nome bonito que você tem, Vitória. Olha que bonito que o Emmanuel está dizendo, gente.
entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, se vos consolardes uns aos outros, se um fizer o outro sorrir, se um ajudar o outro a levantar o astral. Hoje à tarde eu falei, né, mandei um recado no grupo, falei, gente, hoje nós vamos ter que fazer reunião remoto, minha coluna tá atacada, não consigo ir até o centro. Logo a tia Adriana já mandou um inbox para mim. E aí, tá precisando de alguma coisa? Quer uma acupuntura? Quer que eu vou aí com a acupunturista? Eu queria trazer uma acupunturista aqui para me colocar de pé, olha. Eu falei para ela, não precisa não, nem precisa mais. Depois de um carinho desse, depois de um chamego desse, de um dengo desse, não precisa mais nada, eu já tô curado. Como é que você fica doente sendo amado desse jeito? E a gente precisa ser mais dengoso, mais carinhoso, né? A gente precisa ter esse carinho na nossa pauta de ações evangélicas cotidianas. Vi alguém baixo astral, vou lá e dou um abraço bem cheio de doçura. Tá certo? E encerramos aqui, ó, com a mesma carta de João que a gente viu no comecinho, tá, gente? Lá no comecinho, eu citei essa mesma carta de João. Olha que frase linda de João. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Nele não há causa de tropeço. O credor incompassivo tropeçou. É a queda espiritual. Em que momento? Quando ele deixou de olhar para o sujeito que devia 100 denários como irmão. Ali foi um tropeço, uma queda. É isso. Ele foi muito amado pelo seu senhor, que lhe perdoou 10 mil talentos, e foi extremamente amado quando ele teve a sua dívida perdoada, mas não foi capaz de ser uma extensão desse amor a quem devia bem menos. Ele negou este amor recebido a um outro. Veio abaixo, veio a lona. Foi um tropeço, uma queda fragorosa. A queda dele é porque ele negou o amor recebido a um outro. Quem nega o amor que recebeu a quem precisa de amor, vive na escuridão. Quem estende o amor recebido, recebe o amor de Deus e repassa esse amor ao outro, vive na luz. Trouxe aqui um quadro de um pintor ucraniano, o Stan Prokopenko, é um pintor maravilhoso, um artista plástico maravilhoso, um pintor que nasceu, olha só, ele nasceu e cresceu em Chernobyl, na época do acidente que houve em Chernobyl. E ele fala que essa experiência de dor, de perder a casa, perder o lugar, né, isso moldou ele como artista plástico. E aí as pinturas dele têm como temática muito essa experiência familiar, como um irmãozinho mais velho que cuida do irmãozinho mais novo, que está dando ali uma fruta para o irmão mais novo, não é assim? Então sejamos o irmão mais velho, carinhoso, zeloso dos nossos irmãozinhos mais jovens, daqueles que têm um coração fragilizado, que têm a mentalidade espiritual ainda infantilizada, né? Sejamos esse irmão carinhoso e zeloso. É o que Jesus tem sido para nós, é o que ele espera que nós sejamos para o nosso semelhante. Encerramos hoje, então, a passagem do credor incompassivo com esse compromisso de sermos sempre afetuosos e indulgentes, generosos, pródigos com o nosso semelhante. Tá bom? Até a semana que vem, então, gente, uma nova passagem que se iniciará.